O Vanianjidi do Imperador Vanianjidi aqui deve ser um nome elegante e detalhado, por isso foi mudado para Bawaiaiu quando deu as boas-vindas ao mausoléu de Bawaiaiu. O imperador Daoguan fez a primeira reforma espiritual pela primeira vez para economizar dinheiro. Estátuas de Buda esculpidas no palácio subterrâneo. Apenas os 8 bodhisattvas estão esculpidos no portão de pedra. O topo do palácio subterrâneo foi alterado de coberto com telhas vitrificadas para um telhado encolhido. Falamos sobre como o topo do Palácio Imperial se parece com o topo de um palácio. É coberto com azulejos, mas coberto de terra. Não podemos ver os mausoléus imperiais da dinastia Qing. O mausoléu Shaolin do Imperador Chunchun estava coberto pelo terceiro e segundo pilares. Shao de Ling, chamado Ling Xing Gate, foi construído em imitação de Qing de Ling. Quando se trata do portão de 2 pilares, temos que falar sobre território. Quem perdeu seu território não está qualificado para construir o portão de 2 pilares. Na verdade, tudo isso foi inventado. A primeira reforma de Linqing do Imperador Daoguan ocorreu em Daoguan Hermais, durante a Guerra do Ópio, a eliminação dos 2. O portão do pilar não teve nada a ver com a cessação e compensação do terreno. O portão de 2 pilares deveria refletir o nível da arquitetura antiga de Li Shi, para ser franco, era apenas um portão decorativo. Plataforma. O 5º salão do dragão foi elevado e abaixado. O 6º tamanho da estátua de pedra diminuiu. A espada decorada com cobre no leque do pavilhão da 7ª porta, janela e pavilhão não é mais dourada e é feita de latão liso. Isso significa que há uma estátua de pedra no 4º Bawaiulin, mas é menor em tamanho. 6 anos depois, foi reconstruída em Daoguan 7ª. Funcionários da cidade de Miulu foram transferidos da vila de Wangzhou para o palácio subterrâneo de Bawaiaiu. Mas o que eles nunca esperaram foi que o palácio imperial de Baoa aparecesse no ano seguinte. Há uma lenda popular sobre a água benta do imperador Daoguan. Em um sonho, sua cabeça balançava para cima e para baixo na água, suas mãos tremiam violentamente e ele gritou por socorro. Levantou-se e caiu. Então o imperador Daoguan acordou assustado. O imperador Daoguan teve um pesadelo. Não há registro relevante na literatura e nos materiais históricos. A situação real do mausoléu foi no 8º ano de Daoguan. Visita do imperador Daoguan à tumba noturna de Donglin. Da tumba. Quando você vir o interior do salão do dragão, sentirá que a luz de Tão está brilhando. O que economiza muito dinheiro. Mas, na verdade, todo o salão do dragão. O salão é todo feito de namu dourado. Porque a madeira tem um brilho forte e é tão brilhante quanto o fio dourado, é chamada de namu dourado. Foi a primeira escolha para materiais de construção reais e a produção de móveis de luxo. Foi estritamente proibido nas dinastias Ming e Qing. Pessoas que não sejam da família real que usam namu dourado violam a lei, e aqueles que violam a lei terão o seu casas confiscadas, e na pior das hipóteses, serão executadas. Portanto, também há um ditado que diz que cada homem tem uma vida. Como o namu dourado foi colhido em grandes quantidades durante a dinastia Ming, o namu dourado já era muito escasso na dinastia Qing. Pai, imperador Jiaqin, ao receber Shanglin, eles não conseguiram encontrar namu. Mais tarde, eles pensaram que a torre da cidade no portão leste de Pequim era feita de namu, então a demoliram. Teve que substituir o namu comum por madeira de pinho. É tão difícil de encontrar, quanto mais precioso. A origem do namu dourado de Muling ainda é um mistério. Usou técnicas de alto relevo e aberturas. Muitos dragões são esculpidos. Você pode ver que o teto de todo o salão está cheio de dragões. Além disso, muitos padrões de dragões estão esculpidos nas portas, janelas, pavilhões, ventiladores, etc. Existem mais de 1000 dragões de madeira esculpidos no Muling Dragon Hall. Estes são mais caros do que a pintura. Mas também é diferente dos anteriores. O mausoléu Qingyi também é diferente do mausoléu Jinglin do mausoléu Tailin Shanglin. Não há rio Yudai em frente ao portão de Liulirua, então não há necessidade de construir uma ponte.
Há um rio Yudai em frente ao portão de flores envidraçado do mausoléu de Yulin no mausoléu de Shaolin, então 3 pontes planas foram construídas no mausoléu de Shaolin. Pontes de um buraco foram construídas no mausoléu de Yulin, e uma ponte plana de 3 buracos com grades de pedra foi construída no meio da tumba de Mulin. Quando você cruza a ponte plana de 3 buracos sem grades, normalmente é um portão de flores envidraçado. Também pode ser chamado de portão do mausoléu, mas quando você chegou a Mulin, ele foi transformado diretamente em um arco de pedra com 4 pilares e 3 portas. O nome do mausoléu foi gravado no arco de pedra. Muito mais caro do que o portão de flores envidraçado. Vamos continuar caminhando. Todo mundo viu que o arco Shi vale diretamente 15 tributos. O imperador Daoguan zombou disso durante a primeira reforma e a segunda reforma. Ainda disse que o que disse não tem nada a ver com a perda do país. Venha aqui, você pode ver claramente que as paredes de Mulin são diferentes de outras tumbas Qingyi. Liso, plano e perfeitamente ajustado. É construído com a mais avançada e requintada tecnologia de parede de cedro seco. Naquela época, os artesãos poliam cuidadosamente cada tijolo para deixar um lado grosso e o outro fino, e então os colocavam diretamente, um por um, sem usando água, com o lado fino voltado para dentro e o lado grosso voltado para fora. Dessa forma, aparecerá uma ranhura e então a argamassa é despejada na ranhura. Esse tipo de parede não é apenas trabalhoso e demorado, mas também requer argamassa e tijolos de altíssima qualidade. Em outras palavras, a parede de Mulin é muito cara. Depois de percorrer 15 gon, normalmente deveria ser de terra quadrada, mas o imperador Daoguan não a aboliu. Mas depois ele se arrependeu. O imperador Daoguan deixou um decreto antes de sua morte dizendo que estou morto mais tarde, na estela Minglou, o mausoléu de um certo imperador da dinastia Qin foi consagrado. Um Minglou e, portanto, nenhuma estela de cenabro. Então, por que ele deixou um endereço tão imperial? Na verdade, ele estava insinuando a seu filho, o imperador Xianfen, que foi abolido. Um Fanshin Minglou para mim depois que você ascender ao trono. Depois que o imperador Xianfen subiu ao trono, ele entendeu as palavras de seu pai e realmente queria construir um Fanshin Minglou para o túmulo de seu pai, mas talvez seja por causa das dificuldades financeiras do país ou do projeto de a tumba não é adequada para a construção de um edifício famoso em Fanshin. Em suma, não há construção adicional. Vamos continuar caminhando. Todos veem que este edifício circular é o palácio subterrâneo de Muling, abaixo do telhado do tesouro. 9 portas. 4 propagandas em vez de 4 propagações e 2 portões. Esta é também a diferença entre Muling. Há 4 pessoas enterradas no palácio subterrâneo de Muling. Eles são claramente o imperador Daoguan e sua primeira esposa, a família da rainha Xiaomuxin. Família Tony de Xiaoshenshin. Há também a família Nilvulu, a santa mãe da piedade filial do imperador Xianfen. Hoje, o palácio subterrâneo de Mulin está bem preservado e nunca foi roubado. Todos podem ver que a plataforma sob o topo do forte Mulin é pavimentada com um único pedra enorme. Parece muito grande, mas muito majestosa. A instalação de uma máquina de transporte de mineração de pedras é demorada, trabalhosa e cara. Vendo isso, você acha que a estrada é realmente econômica? Foi realmente muito frugal na vida, mas depois de ver seu túmulo, você descobrirá que sua frugalidade era hipócrita e não uma moda passageira. Na verdade, havia uma razão pela qual o imperador Daoguan era frugal na vida. A atmosfera extravagante no funcionalismo. Mas descobriu-se que isso era completamente impossível. O imperador Daoguan passou 15 anos construindo os 2 mausoléus em Donglin e Shilin. O tempo mais longo não há registro de quanto dinheiro custou para construir o mausoléu de Jadbawa em Donglin. Estima-se que não tenha sido inferior a 300.000 taéis de prata. Mais tarde, ele gastou 240.000 a 30.000 taéis de prata para construir o mausoléu em Shilin. Do imperador Qianlong e o Ling e da imperatriz viúva Cixi eles gastaram mais dinheiro no mausoléu Qin. O nome do imperador Daoguan era Aishin Jui Lu Minin.
funcionários corruptos e enorme pressão populacional. Se você quiser mudar a bagunça de um sistema atrasado, deverá realizar inovações ousadas. No entanto, o imperador Daoguang, como seu pai, o imperador Jiaqin, carece da coragem do imperador Yongxin. Rigoroso, firme e bem comportado em tudo. Tal imperador é adequado para o período da tumba. Quando você vir o interior do Salão do Dragão, sentirá que a luz de Tão está brilhando. O que economiza muito dinheiro. Mas, na verdade, todo o Salão do Dragão. O salão é todo feito de namu dourado. Porque a madeira tem um brilho forte e é tão brilhante quanto o fio dourado, é chamada de namu dourado. Foi a primeira escolha para materiais de construção reais e a produção de móveis de luxo. Foi estritamente proibido nas dinastias Ming e Qing. Pessoas que não sejam da família real que usam namu dourado violam a lei, e aqueles que violam a lei terão o seu casas confiscadas, e na pior das hipóteses, serão executadas. Portanto, também há um ditado que diz que cada homem tem uma vida. Como o namu dourado foi colhido em grandes quantidades durante a dinastia Ming, o namu dourado já era muito escasso na dinastia Qing. Pai, imperador Jiaqin, ao receber Shanglin, eles não conseguiram encontrar namu. Mais tarde, eles pensaram que a torre da cidade no portão leste de Pequim era feita de namu, então a demoliram. Teve que substituir o namu comum por madeira de pinho. É tão difícil de encontrar, quanto mais precioso. A origem do namu dourado de Muling ainda é um mistério. Usou técnicas de alto relevo e aberturas. Muitos dragões são esculpidos. Você pode ver que o teto de todo o salão está cheio de dragões. Além disso, muitos padrões de dragões estão esculpidos nas portas, janelas, pavilhões, ventiladores, etc. Existem mais de 1000 dragões de madeira esculpidos no Muling Dragon Hall. Estes são mais caros do que a pintura. Mas também é diferente dos anteriores. O mausoléu Qingyi também é diferente do mausoléu Jinglin do mausoléu Tailin Shanglin. Não há rio Yudai em frente ao portão de Liulirua, então não há necessidade de construir uma ponte. Há um rio Yudai em frente ao portão de flores envidraçado do mausoléu de Yulin no mausoléu de Xiaolinin, então 3 pontes planas foram construídas no mausoléu de Xiaolinin. Pontes de um buraco foram construídas no mausoléu de Yulin, e uma ponte plana de 3 buracos com grades de pedra foi construída no meio da tumba de Muling. Quando você cruza a ponte plana de 3 buracos sem grades, normalmente é um portão de flores envidraçado. Também pode ser chamado de portão do mausoléu, mas quando você chegou a Muling, ele foi transformado diretamente em um arco de pedra com 4 pilares e 3 portas. O nome do mausoléu foi gravado no arco de pedra. Muito mais caro do que o portão de flores envidraçado. Vamos continuar caminhando. Todo mundo viu que o arco Shi vale diretamente 15 tributos. O imperador Daoguang zombou disso durante a primeira reforma e a segunda reforma. Ainda disse que o que disse não tem nada a ver com a perda do país. Venha aqui, você pode ver claramente que as paredes de Muling são diferentes de outras tumbas Qingyi. Liso, plano e perfeitamente ajustado. É construído com a mais avançada e requintada tecnologia de parede de cedro seco. Naquela época, os artesãos poliam cuidadosamente cada tijolo para deixar um lado grosso e o outro fino, e então os colocavam diretamente, um por um, sem usando água, com o lado fino voltado para dentro e o lado grosso voltado para fora. Dessa forma, aparecerá uma ranhura e então a argamassa é despejada na ranhura. Esse tipo de parede não é apenas trabalhoso e demorado, mas também requer argamassa e tijolos de altíssima qualidade. Em outras palavras, a parede de Muling é muito cara. Depois de percorrer 15 gon, normalmente deveria ser de terra quadrada, mas o imperador Daoguang não a aboliu. Mas depois ele se arrependeu. O imperador Daoguang deixou um decreto antes de sua morte dizendo que estou morto mais tarde, na estela Minglou, o mausoléu de um certo imperador da dinastia Qing foi consagrado. Um Minglou e, portanto, nenhuma estela de cinábrio. Então, por que ele deixou um endereço tão imperial? Na verdade, ele estava insinuando a seu filho, o imperador Xianfen, que foi abolido.
Um Fanshin minglou para mim depois que você ascender ao trono. Depois que o imperador Xianfen subiu ao trono, ele entendeu as palavras de seu pai e realmente queria construir um Fanshin minglou para o túmulo de seu pai, mas talvez seja por causa das dificuldades financeiras do país ou do projeto de a tumba não é adequada para a construção de um edifício famoso em Fanshin. Em suma, não há construção adicional. Vamos continuar caminhando. Todos veem que este edifício circular é o palácio subterrâneo de Muling, abaixo do telhado do tesouro. 9 portas. 4 propagandas em vez de 4 propagações e 2 portões. Esta é também a diferença entre Muling. Há 4 pessoas enterradas no palácio subterrâneo de Muling. Eles são claramente o imperador Dalguan e sua primeira esposa, a família da rainha Xiaomuxin. Família Tony de Xiaoshenshen. Há também a família Nilvulu, a santa mãe da piedade filial do imperador Xianfen. Hoje, o palácio subterrâneo de Muling está bem preservado e nunca foi roubado. Todos podem ver que a plataforma sob o topo do forte Muling é pavimentada com um único pedra enorme. Parece muito grande, mas muito majestosa. A instalação de uma máquina de transporte de mineração de pedras é demorada, trabalhosa e cara. Vendo isso, você acha que a estrada é realmente econômica? Foi realmente muito frugal na vida, mas depois de ver seu túmulo, você descobrirá que sua frugalidade era hipócrita e não uma moda passageira. Na verdade, havia uma razão pela qual o imperador Dalguan era frugal na vida. A atmosfera extravagante no funcionalismo. Mas descobriu-se que isso era completamente impossível. O imperador Dalguan passou 15 anos construindo os 2 mausoléus em Dongling e Shilin. O tempo mais longo não há registro de quanto dinheiro custou para construir o mausoléu de Jadbawa em Dongling. Estima-se que não tenha sido inferior a 300.000 taéis de prata. Mais tarde, ele gastou 240.000 a 30.000 taéis de prata para construir o mausoléu em Shilin. Do imperador Qianlong e o Ling e da imperatriz viúva Cixi eles gastaram mais dinheiro no mausoléu Qin. O nome do imperador Dalguan era Aishin Jui e Lu Minin. Funcionários corruptos e enorme pressão populacional. Se você quiser mudar a bagunça de um sistema atrasado, deverá realizar inovações ousadas. No entanto, o imperador Dalguan, como seu pai, o imperador Jiaqin, carece da coragem e da coragem do imperador Yongxin. Rigoroso, firme e bem comportado em tudo. Tal imperador é adequado para o período próspero e não adequado para a eclosão posterior no período de declínio. Após a Primeira Guerra do Ópio, o governo Qing assinou o Tratado de Nanjing, que foi humilhante. E humilhando o país, o Império Qing decaiu gradualmente. No 30º ano de Dalguan, o imperador Dalguan morreu aos 69 anos. Em circunstâncias normais, o imperador Xianfen queria nomear o mausoléu de seu pai como Jingling. Cada mausoléu é nomeado pelo novo imperador após a morte do antigo imperador. Isso significa que o antigo imperador não sabia o nome de seu mausoléu durante sua vida, mas os túmulos são diferentes. O posterior imperador Xianfen e Huang Liu Ziyixin, que também foi o posterior príncipe Gong, chegaram aos seus túmulos. Eles escreveram, olhando calmamente para as nuvens infinitas no nordeste por toda a eternidade, as nuvens infinitas, as montanhas, as maravilhas do crepúsculo. E o crepúsculo. Agora todos vão ao túmulo e ficam atrás da tábua de pedra. Pode-se ver que o imperador Dalguan escreveu e o colocou no pavilhão Dongnuan do Palácio do Dragão. O imperador Dalguan faleceu menos de 2 anos após este incidente. Mais tarde, o imperador Xianfen pensou nesse desejo e rapidamente enviou pessoas a Pequim repetidamente. Depois de estudar, descobri que entre os 19 caracteres, o personagem para a tumba realmente apareceu. Seu pai já havia pensado em um nome espiritual. Esta foi uma dica de que no futuro ele chamaria sua arma espiritual de Espírito da Madeira. Tinha o significado de admiração e inveja na época de Dalguan. Ancestrais por evoluir de uma pequena tribo para um enorme império depois que ele ascendeu ao trono, ele não apenas não tornou o Império Qing mais forte, mas também declinou ainda mais e até perdeu seu território. Ele também admirava muito o estilo cambojano das 3 tumbas fora do passo, então ele realmente queria que sua tumba se chamasse Muling. Porém, devido ao sistema ancestral, ele não conseguiu dizer isso com clareza. Com este plano inteligente,
Em outras palavras, Mulin foi o único na dinastia Qin que o imperador nomeou secretamente durante sua vida o espírito da terra do povo da tumba. Enviar feedback. Painéis laterais. Histórico. Salvas.